Olá, boa noite. Boa noite. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, comenta a decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Ele afirmou que o STF teve cautela ao não acessar os dados fiscais de mais de 600 mil contribuintes. E você vai ver também. Imprudência na direção. Carro em alta velocidade bate em muro e mata 4 mulheres em São Paulo. A suspeita é de que o motorista estava disputando racha. Mistério. 4 moradores de rua morrem e outros 4 são internados em Barueri. A suspeita é de envenenamento. A violência na Bolívia. Já são 8 mortos durante protestos a favor do ex-presidente Evo Morales. A polícia disparou com armas de fogo. E no futebol, os jogadoras do Corinthians conquistam o Campeonato Paulista numa campanha perfeita. Afinal, teve o maior público do futebol feminino nacional. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, comentou a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal de negar o pedido para suspender o envio de relatórios com dados sigilosos à Corte. A manifestação do Procurador-Geral da República foi feita por meio de nota. Augusto Aras afirmou que recebeu a decisão do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, com tranquilidade. Aras disse que Toffoli demonstrou ter a cautela ao não acessar os dados dos relatórios, com informações financeiras sigilosas de mais de 600 mil pessoas. De acordo com o chefe do Ministério Público, essa atitude foi necessária para resguardar os direitos individuais fundamentais e que são objeto de tutela do Ministério Público e de recomendações de organismos internacionais. Ontem, Toffoli negou um pedido de Augusto Aras para suspender o envio de relatórios com dados financeiros sigilosos ao Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli adotou a medida dentro do processo em que ele determinou liminarmente a suspensão do compartilhamento de dados financeiros por instituições de controle e sem autorização judicial. A decisão foi tomada após um pedido do senador e filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro. Está previsto para a próxima quarta-feira a análise do caso pelo plenário do STF. Em Fortaleza, milhares de eleitores enfrentaram hoje uma longa espera em um mutirão para realizar o cadastro biométrico no centro de eventos da cidade. A fila de atendimento chegou a dar voltas ali ao redor do local. Em 4 dias já foram feitos quase 20 mil cadastros, mas cerca de 500 mil eleitores ainda não têm a biometria. O mutirão segue até o dia 29 de novembro, agora prazo final para a realização do cadastro. Se o eleitor não comparecer, o título será cancelado. Olha, a terceira maior maternidade do país precisa de doações para manter o estoque de fraldas. A instituição atende pelo menos, e pelo SUS aí em Belo Horizonte, mais de 10 mil partos por ano. O Hospital Sofia Feldman ainda se recupera de uma grave crise financeira. Ano passado, metade dos leitos foi desativada e o número de partos reduzido em 20%. O atendimento voltou ao normal, mas a disponibilidade de fraldas ainda não. Maiara está preocupada. O filho dela nasceu prematuro e está internado no CTI. Cada bebezinho ali dentro precisa, né? Às vezes não pode pagar, né, pelas fraldas, né? E aqui o hospital concede as fraldinhas para nossas crianças. A maternidade precisa de no mínimo 560 fraldas por dia, quase 17 mil por mês. No começo desta semana, havia menos de 2 mil no estoque. Ficamos muito preocupados e estamos vendo junto à comunidade, aos parceiros, às empresas, o que puder contribuir para a gente voltar ao estoque normal. A campanha por doações chegou às redes sociais. Voluntários fizeram uma corrente do bem para ajudar a maternidade. Esta loja de roupas, na região metropolitana de Belo Horizonte, é um dos pontos de entrega dos pacotes de fraldas. Já tive filho que ficou no CTI. Então, através das redes sociais, eu fiz a multiplicação da campanha dessa corrente do bem, pedindo fraldas e oferecendo meu ponto comercial para que as pessoas tragam até aqui. A mãe da pequena Maria, de 1 ano, mobilizou dezenas de amigos e seguidores. A filha dela nasceu em casa, mas depois do parto ficou 6 dias no Hospital Sofia Feldman. Foi quase realmente como estar em casa, pelo cuidado que a gente teve todos os profissionais de lá. Doações em dinheiro também são aceitas. Ana Clara decidiu fazer um bazar. Vendendo essas roupas a preço simbólico, assim, R$ 25 ou um pacote de fralda.
R$40 ou 2 pacotes de fraldas. Segundo a direção da maternidade, as fraldas mais usadas são as menores, nos tamanhos recém-nascido e P. Quem é mãe de UCI ou de UTI sabe o quanto esse cuidado é importante. A fralda é essencial, então temos que ajudar. É corrente do bem, é um ajudando o outro, gentileza que gera gentileza. Quase 11 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência auditiva e desses, mais de 2 milhões são praticamente surdos. Nessa reportagem você vai conhecer a língua de sinais e os desafios enfrentados pela comunidade no país. O sorriso e o sinal de positivo da Geisa a gente entende fácil. Mas para compreender todos estes sinais, os olhos têm que ser muito bem treinados. A língua brasileira de sinais foi reconhecida como língua oficial do Brasil em 2002. E é graças a ela que jovens surdos como a Geisa conseguem se comunicar. Ela vai bem, ela consegue se comunicar, até que tem uma comunicação satisfatória. Alguns amigos que ela tem fora, ela sente algumas dificuldades, mas ela parece ter já o hábito de conseguir se comunicar, ela sempre dá um jeitinho. Assim como em qualquer língua, é preciso dedicação e disciplina para aprender a língua de sinais. Em média, para se tornar fluente em Libras, são necessários 3 anos. No Brasil, a língua de sinais tem ganhado cada vez mais espaço, mas ainda assim falta muito para que os surdos sejam de fato incluídos na sociedade de forma geral, principalmente na educação e na área de trabalho. O Brasil ainda não tem uma universidade, a gente espera que futuramente, a gente consiga projetos, a gente consiga realmente um trabalho para isso, mas ainda é um tanto utópico, a gente ter uma universidade só para surdos. O André é professor nesta escola em São Paulo, onde só se ensina em Libras. Os alunos, a maioria de surdos, entendem tudo. É que a maioria aprendeu a se virar desde sempre, como o Matheus, que é de uma família de surdos e que aprendeu a se comunicar assim desde pequeno. Sabe, de manhã, todo dia ele vai, ele compra pão. Então, ele acaba tendo essa comunicação, sabe? Por exemplo, ele vai precisar falar 10 pães. Ele vai lá, ele mostra, em Libras tem um sinal de 10, mas ele acaba sabendo que as pessoas acabam se comunicando de alguma forma pelas expressões não manuais, ele vai no médico, ele consegue se comunicar isso. A falta de ter intérprete, ele consegue superar isso. Não é fácil, mas ele consegue. No Brasil, há quase 11 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva. Desse total, 2,3 milhões apresentam uma deficiência severa. Uma pesquisa apontou que a predominância de pessoas com deficiência auditiva é na faixa dos 60 anos de idade ou mais, e que, enquanto 9% dessas pessoas já nasceram com essa condição, 91% a adquiriram ao longo da vida. A Miki aprendeu a gostar de Libras com a filha, que também não é surda. Eu fui atrás, procurei, pesquisei, e aí eu que me encantei. Eu que me apaixonei, e como eu gosto muito dessa comunicação com as pessoas e tal, eu comecei a me sentir impotente de não saber nada, até sobre a comunidade surda mesmo. E aí, cada vez mais que a gente estuda juntas, a gente se apaixona. A Séries perdeu a audição ao longo da vida e só descobriu o problema depois de ser alertada por colegas de trabalho. Eu não conseguia escutar e eu tinha que falar muito no telefone no meu trabalho. E aí eu pedi para eles comprarem um telefone melhor, porque aquele telefone era muito baixo. Aí eles falaram, mas por quê? Eu falei, é que eu não escuto muito bem e o telefone é muito baixo. Aí eles falaram, bom, mas vamos dar uma olhada na sua audiometria, que eu tinha feito audiometria para entrar lá. E aí eles falaram, nossa, mas é deficiente auditiva, já dá para enquadrar na lei de cotas, você tem deficiência auditiva, você não é que você escuta mal, você é deficiente. E aí que me caiu a ficha. Esse especialista alerta que a falta de cuidados com a audição pode levar à surdez. É um processo natural do envelhecimento do ser humano. Ocorre que, com o nível de intensidade sonora que nós vivemos hoje, nos centros urbanos especialmente, essa poluição sonora lesa a audição e isso se soma com a perda natural. Portanto, piorando mais ainda o desconforto e a dificuldade na audição.
Em Porto Velho, Rondônia, comerciantes atendem os clientes entre grades de proteção que foram colocadas ali pelos lojistas para evitar assaltos. No bairro socialista, o contato entre comerciante e a sua clientela é feito por grades. Por aqui, a desconfiança tem gerado insegurança nas pessoas. É muito perigoso aqui, às vezes nem eu, nem minha patroa, a gente chama o irmão dela para ficar aqui com a gente, por causa que a gente tem muito medo de... Podem render vocês daqui? Pode, daqui mesmo já podem render a gente ali, ó, atrás do caixa, entendeu? Aí isso que causa bastante medo. Só se for o meu conhecido, aí sim, aí eu deixo entrar. No máximo, não pode? Não pode, porque hoje em dia tá difícil. Reféns do crime, os moradores se trancam, os comerciantes investem em segurança interna. Ninguém por aqui quer dar chance para o azar. A opção para muitos empresários dessas duas regiões da cidade é atender o cliente atrás de grades como esta. O problema aqui não é ser assaltado, afinal de contas, muitos já foram. Mas sim, continuar sempre um alvo para os criminosos. Cansados de esperar pela atuação do poder público, a Associação Comercial da Zona Leste pretende investir R$300 mil na colocação de circuito de câmeras em diversos pontos da região. Isso vai ser um projeto que vai, sem sombra de dúvida, minimizar a ação daqueles vândalos que denigram o patrimônio público, que denigram o patrimônio privado, que rouba, que assalta. Com 36%, Porto Velho ocupa a 17ª capital mais violenta do país em registros de homicídios, a 5ª entre as capitais da região norte, que tem à frente Rio Branco, com 85%. Por sua vez, o Estado alega que tem feito investimentos para conter a criminalidade. Nós temos conseguido êxito no decorrer dos anos. No passado, estivemos entre as 10 capitais mais violentas e hoje nós somos a 17ª. Então, esse índice a cada ano nós temos diminuindo e comprovando, constatando que as nossas polícias estão bem alinhadas e fazendo um bom trabalho para a nossa comunidade. 4 pessoas morreram e 2 ficaram feridas em um acidente na zona leste de São Paulo. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro aparece em alta velocidade na Avenida Jacu Pêssego, em São Miguel Paulista. Repare que o motorista perde o controle do veículo e se aproxima da guia. Por esta outra câmera é possível ver o acidente. Um homem que falava ao telefone se espanta com o impacto. Motoristas dos carros que trafegavam na via param o trânsito. O acidente foi por volta da 00:30 deste sábado. A polícia suspeita que o motorista envolvido no acidente estaria participando de um racha. Dentro do carro foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas. As 4 vítimas fatais eram mulheres. Entre os feridos está uma jovem de 17 anos que teria sido levada ao hospital em estado grave. O veículo bateu em alta velocidade contra o muro de uma casa. O local foi interditado pela Defesa Civil. 4 moradores de rua morreram na manhã de hoje em Barueri, região metropolitana de São Paulo. A polícia suspeita que o grupo tenha sido envenenado. Outros 4 moradores continuam internados. Estas fotos mostram o momento em que os moradores de rua estavam passando mal após ingerirem uma bebida supostamente envenenada. O grupo, formado por 7 homens e uma mulher, costumava ficar nesta praça, em frente a esta padaria, no centro da cidade de Barueri. Uma mistura de bebidas altamente tóxicas pode ter causado a morte dos moradores de rua. Uma das vítimas disse para a médica que prestou o primeiro atendimento que eles beberam etanol, óleo diesel e cachaça. As garrafas foram recolhidas pela polícia e vão passar por perícia do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo. Todas as vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal de Barueri e para o Pronto-Socorro Central. Familiares dos moradores de rua estiveram no local atrás de notícias sobre o estado de saúde dos sobreviventes. Esta mulher, que não quis se identificar, é parente de uma das vítimas. A primeira informação foi o quê? Veio por meio de redes sociais, né? Que tinham passou um carro pela manhã e deu uma bebida alcoólica para os moradores de rua. E a gente não sabe o que está acontecendo. As informações são muito desencontradas, porque são moradores de rua, mas eles têm família. Uma das vítimas disse à polícia que ganhou uma bebida em um semáforo, na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. À tarde ele parou no semáforo para pedir dinheiro. E que a pessoa que ele pediu disse: não tenho dinheiro, mas tem uma outra coisa que
você gosta? E deu uma garrafa de corote para ele. Ele pegou essa garrafa, guardou na mochila e veio embora para Barueri. Os corpos dos moradores de rua foram enviados para o IML de Osasco e o caso registrado na Delegacia Central de Barueri. Vamos ver agora os destaques do Operação de Risco, que começa daqui a pouco. No Operação de Risco desse sábado, você vai acompanhar uma perseguição policial eletrizante que aconteceu em Mogi das Cruzes, cidade aqui da Grande São Paulo. Policial, parece que o carro está se evadindo aí, né? Evadindo. Não é possível emplacamento, hein? Copom, tático 18. Copom, tático 18, acompanhando um veículo. Copom, não deu para verificar o emplacamento. Entrou na estrada de terra aí que vai sair no fundo do Toyama, Copom. FF, ainda tá no visual? Positivo, tá no visual. Parou. Os detalhes dessa ação você acompanha no Operação de Risco, que começa logo após o Rede TV News. Já passou de 600 o número de moradores que tiveram que sair de casa no Espírito Santo por causa das fortes chuvas que atingem a região. Até o momento, 2 pessoas morreram e 12 ficaram feridas em todo o estado. Diversos trechos da rodovia BR-262 ficaram bloqueados por causa dos deslizamentos de terra. A rodovia deve ficar interditada por mais 2 dias. Em Cariacica, várias ruas ficaram alagadas. No município de Viana, cerca de 200 pessoas estão desabrigadas. Subiu para 8 o número de manifestantes mortos por forças de segurança na Bolívia neste final de semana. Eles eram a favor do governo do ex-presidente Evo Morales. Os manifestantes foram baleados na sexta-feira quando caminhavam em direção à cidade de Cochabamba. Soldados e policiais barraram o protesto perto do município vizinho de Sacaba. Os confrontos teriam começado depois que a tropa usou bombas de gás lacrimogênio. Em seguida, começou a atirar sobre a multidão com balas de verdade. 5 pessoas morreram no mesmo dia, 3 neste sábado. Ao menos 120 ficaram feridas. Houve protestos em outras partes do país, inclusive na capital, La Paz. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA condenou a violência e considerou que tem havido uso desproporcional de força militar e policial nas ações contra manifestantes a favor do ex-presidente Evo Morales. Desde o fim do mês passado, 19 pessoas morreram em protestos no país. E na França, o movimento dos coletes amarelos iniciou uma nova série também de protestos. Nesse fim de semana, completa-se um ano das manifestações. Cerca de 200 protestos contra o presidente Emmanuel Macron foram planejados para hoje em várias cidades. Houve confrontos em Paris. A polícia usou o gás lacrimogênio para conter os manifestantes. Esse aqui segura a bandeira da França na mão enquanto chuta as bombas de gás para longe. Pontos de ônibus foram depredados, banheiros públicos arrancados, escombros e entulhos viraram fogueiras nas ruas. Manifestantes pilharam lojas e vitrines, atearam fogo em veículos. Os bombeiros foram chamados para apagar os incêndios. Alguns ficaram feridos. A polícia prendeu 46 pessoas. O dia exato em que o movimento dos coletes amarelos completa um ano é neste domingo. No dia 17 de novembro do ano passado, um protesto gigantesco reuniu quase 300 mil pessoas em Paris. Inicialmente contra o aumento nos preços dos combustíveis e do custo de vida. Mas logo as manifestações se transformaram num movimento mais amplo contra o presidente Emmanuel Macron e sua política de reformas econômicas. Ao menos 18 pessoas morreram e 33 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba no norte da Síria. A explosão ocorreu numa região comercial movimentada com muitos pontos de táxis. Veículos próximos pegaram fogo e construções viraram escombros. O lugar ficou coberto por uma fumaça cinza de fuligem e detritos. Os feridos foram carregados e alguns socorridos de moto. O atentado foi na cidade de Al-Bab.
O município, um antigo feudo do Estado Islâmico, atualmente é controlado por rebeldes ligados à Turquia. O governo de Recep Tayyip Erdogan acusou um grupo curdo pelo ataque. A violência aumentou no norte da Síria depois da invasão turca no mês passado sobre cidades próximas à fronteira. O cofundador da Microsoft, Bill Gates, voltou a ser o homem mais rico do mundo. Gates, de 64 anos, recuperou a liderança na sexta-feira ao ultrapassar o segundo colocado, Jeff Bezos, o bilionário CEO da Amazon. A fortuna do cofundador da Microsoft é agora, de acordo com a agência de notícias Bloomberg, de 110 bilhões de dólares, pouco mais de 1 bilhão maior do que a de Bezos. O índice da Bloomberg, que rastreia a riqueza das 500 pessoas mais ricas do mundo, é atualizado a cada dia após o fechamento dos mercados nos Estados Unidos. E agora o esporte. As meninas do Corinthians venceram o São Paulo em Itaquera e conquistaram o título do Campeonato Paulista de forma invicta. Uma temporada e tanto para as alvinegras, que foram campeãs da Libertadores e vices no Brasileiro. A torcida do Corinthians fez uma grande festa para receber a equipe no palco da final do Campeonato Paulista. A partida estabeleceu um novo recorde nacional de público do futebol feminino, com 28.862 torcedores no estádio. Quase 4 mil a mais que a marca anterior de 2017 na semifinal do Brasileiro entre Iranduba e Santos na Arena Amazônia. Com a bola rolando, o Timão abriu o placar aos 4 minutos. Giovanna Crivellari desviou de cabeça. Vitória Albuquerque dominou e no ombro a ombro com a Natane mandou por cobertura. Na comemoração, correu para os braços da torcida e levou o cartão amarelo. Pouco depois, Vicky teve nova chance. Recebeu em profundidade, tirou da goleira Carla e bateu. Só que Antônia salvou em cima da linha. O ataque do Corinthians continuou pressionando ali e teve 2 gols anulados por posição irregular. Primeiro com Giovanna Crivellari e o segundo com Gabi Zanotti. Mesmo com a vantagem, o Corinthians manteve a pressão na volta do vestiário. Contra-ataque aos 3 minutos e Milene cortou para o meio da área. Juliette chegou batendo e ampliou o marcador. Pouco depois, Milene bateu forte, a bola desviou no pé de Bruna e foi para o fundo da rede. Depois do gol, Milene tirou a camisa e foi abraçar a torcida. Na volta ao campo, também levou o cartão amarelo. O jogo foi até os 50 minutos e o técnico Arthur Elias, que já não segurava a emoção, celebrou com a torcida. Afinal, foram 20 vitórias em 20 jogos, 67 gols marcados e apenas 7 sofridos. A comemoração do título vem para coroar a grande campanha corintiana com a conquista da Libertadores e vice no Brasileiro, quando levou 34 vitórias seguidas e quebrou o recorde anterior de 27 triunfos do New Saints do País de Gales. Depois da partida, Milene comentou sobre o público presente na conquista ali do título e mandou um recado. Ver a arquibancada hoje praticamente lotada é um momento de pura gratidão. Nós atletas só tem que agradecer o ano maravilhoso, né, dentro da camisa do Corinthians, uma camisa fantástica. E esse apoio que vem das torcidas, a maior torcida do Brasil, a melhor torcida do mundo. Então nós atletas a gente só tem que agradecer. É espetacular e vai ficar sem dúvida nenhuma marcado. E respeita as minas. E chegou aos cinemas nesta semana a ação biográfica Ford versus Ferrari. O filme é sobre uma das disputas mais icônicas da história do automobilismo. Os detalhes com o correspondente da Rede TV em Los Angeles, Fábio Borges. O filme mostra o desafio dos engenheiros e designers da Ford para construir um carro capaz de derrotar a Ferrari na corrida de 24 horas de Le Mans, de 1966. A escuderia italiana era imbatível na tradicional competição francesa, no início da década de 60. Matt Damon dá vida ao americano Carroll Shelby, o lendário projetista de carros. Christian Bale interpreta o britânico Ken Miles, um dos melhores pilotos da história. Juntos, eles formam um time que enfrenta a Ferrari.
Ao se preparar para o filme, Christian Bale teve aulas de automobilismo. E por acaso, o fundador da escola era amigo do piloto Ken Miles, que é interpretado pelo ator. Com isso, além de aprender a pilotar, Christian Bale também recebeu informações relevantes que o ajudaram a compor o personagem. Ele foi um piloto de corridas puro. Ele era temperamental e às vezes seu próprio inimigo. Mas ele também era sublime e brilhante atrás do volante, além de ser um ótimo mecânico. Christian e os colegas de elenco se reuniram em Los Angeles para o lançamento mundial do longa. Matt Damon explica que também obteve muitas informações específicas para construir o personagem. Carroll Shelby was an extrovert. Carroll Shelby era extrovertido, dava muitas entrevistas, por isso há muito material que mostra como ele era diante das câmeras. Eu também conversei com amigos dele. O filme mostra tanto o lado público quanto o pessoal. A estrutura montada para a festa, na Calçada da Fama, também contou com a presença de outras 2 estrelas do filme. Ao assistir Ford versus Ferrari, o espectador tem a sensação de pilotar essas máquinas. É o que explica o diretor James Mangold. Nós recriamos nos mínimos detalhes todos os aspectos das corridas dos anos 60. Os carros são réplicas perfeitas. Os locais das corridas, equipes, uniformes e até mesmo as ferramentas são cópias exatas daquela época. Ação, drama e registro histórico. Ford versus Ferrari é um espetáculo cinematográfico tão emocionante quanto pilotar a 370 km por hora. You ready? I was born ready, Mr. Shelby. Hit it. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. É isso aí. Se você perdeu algum momento aqui do jornal ou quer assistir novamente, se inscreva lá no nosso canal da Rede TV no YouTube. É bem simples, só dá um clique lá. Boa noite para você, bom fim de semana. Uma boa noite, você fica agora com Operação de Risco.